Glória a Jesus, glória a Jesus. Mais uma vez, é uma satisfação poder estar em mais uma oportunidade que Deus nos proporciona, poder através deste vídeo chegar mais uma vez na sua casa, na sua vida, na sua família, para trazer mais uma palavra de paz, de esperança da parte de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações. Nós vamos nesta noite refletir na porção da palavra de Deus que vai nos falar, nos revelar e nos esclarecer pontos que marcaram a história do sucesso do rei Davi. Como os irmãos sabem, nós estamos discorrendo, passando pela história de um homem que marcou um tempo, uma época em que durante a sua trajetória ele experimentou muitas das vezes momentos adversos, momentos difíceis para ele, para a sua família, para um povo que estava sobre a sua responsabilidade, a nação de Israel. Quando um dia Deus colocou no seu coração em que ele iria conduzir aquela nação. Glória a Jesus. Então nós vamos mais uma vez adentrarmos em um texto que vai mostrar o momento difícil na vida do rei Davi. E nós vamos entrar em um contexto, mas vamos ler primeiro o texto de Salmo de número 51. Salmo de número 51. E nós vamos ver, os irmãos que conhecem o Salmo 51 já sabem o porquê desta oração que Davi, ele, um momento tão adverso na sua vida, ele orou ao Senhor. Vamos ler, irmãos, o Salmo de número 51, que diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias.
lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares, puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos uma leitura responsiva do versículo 1 ao 12. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, essa história nos revela que no auge do sucesso de Davi, aqui no Salmo 51, em que nós temos lido, nós vamos ver que Davi já não é aquele jovem mancebo que ficava no anonimato. Davi aqui já é estadista. Davi aqui já é um rei. Davi aqui, ele já dá ordens e não recebe ordem a não ser daquele que está lá em cima, que é o Deus único e verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o Criador de todas as coisas. Mas como a Bíblia, ela se interpreta por si própria e ela é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando, se revelando, se mostrando ao homem, pois nela nós conhecemos os planos e projetos de Deus para o homem, para a nação, para um povo. Todavia, quando o homem abre o seu coração para ouvir Deus falar, e que ele medita na sua palavra, Deus, com certeza, muda o pensamento
e intenções do homem. Mas não existe um homem sequer na terra que não tenha passado ou não vá passar por um momento difícil, por momentos de adversidade, e em meio a essas adversidades, muitas das vezes o homem vai fraquejar, o homem vai tropeçar, o homem vai recuar. Todavia, ele não pode negar a sua fé. Todavia, ele não pode permanecer caído. Pois bem, meu irmão, minha irmã, você que conhece a história de Davi e conhece este salmo que revela um ato, uma fraqueza, uma queda, um tombo espiritual na vida de Davi. E esta queda marcou a sua vida. Esta queda marcou o seu reinado, marcou a sua família, porque Davi estava no auge da sua carreira, conquistando, vencendo batalhas, reinos, povos, aonde Davi saía com o seu exército, ele voltava vitorioso. Mas a Bíblia nos fala em 2 Samuel capítulo 11, que um dia Davi estava descansando, estava no seu palácio, de férias, em uma colônia, mas o seu povo, o seu soldado estava na guerra, na batalha. E Davi, ele estava descansando, pois enquanto ele estava em casa, ele poderia estar fazendo o que eu e você está fazendo, lendo a palavra, meditando na palavra, buscando conhecimento. Mas a Bíblia nos fala que Davi estava passeando no pátio. E quando ele estava passeando, ele viu uma mulher muito bela. E esta mulher era esposa de um dos seus soldados. E ela se chamava Betseba. A Bíblia nos fala que Davi não vigiou, mas desejou no seu coração. E eu conheço esta passagem, essa história, particularmente os irmãos que vão ouvir e ver este vídeo também conhecem o desfecho dessa história. E por causa deste ato que Davi cometeu, trouxe sérias consequências na sua vida física, mental e espiritual. A Bíblia nos fala que Davi
além de ter cometido um ato de adultério, ele ainda mandou carta para o chefe do seu exército, que estava em um ponto estratégico dos homens mais valentes dos filisteus, onde eles estavam se confrontando, guerreando uns aos outros. E Davi sabia que se colocasse aquele soldado na frente da batalha, da peleja, com certeza ele não sobreviveria, pois essas duas atitudes, essas duas ações, esses dois atos que Davi fez foi imperdoável aos olhos dos homens, pois ele cometeu o pecado de adultério e ainda deu ordem que colocasse o marido desta mulher, que era um soldado, de guerra também, que prestava serviço como soldado ao rei. E assim aconteceu. O comandante, quando viu a carta, colocou o soldado Urias na frente da batalha e se recuaram até que feriram este soldado. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele é tão misericordioso. Deus não coabita com erro. Por isso Davi está chorando, Davi está rasgando a sua alma diante do Senhor, porque ele fez isso e achava que estava tudo bem. Não existe nada que venhamos fazer no oculto que a luz não traga o esclarecimento. Se não trazer hoje, trará amanhã. Uma hora aquilo que nós praticamos no culto, Deus há de revelar. E foi isso que aconteceu com Davi. E nós vamos ver que este ato de Davi com Betseba veio nascer uma criança. Mas Davi agora está contente, pensando que está tudo bem. Mas a Bíblia nos fala, meus irmãos, que Deus manda um profeta à casa de Davi. E o profeta só ia à presença do rei quando o rei o chamava. Porque o rei chamava os profetas, que também eram chamados de vidente, para perguntar algo a respeito da vontade de Deus para o seu reinado, ou quando iriam sair à batalha, eles consultavam o profeta, o homem de Deus.
Mas Davi não havia chamado o profeta Natã, nem Natã tinha avisado que ia até ele. E quando Natã chega, que os mensageiros dão a mensagem a Davi, diz que Natã está no palácio e ele manda ele entrar. A Bíblia nos fala que Deus usa o profeta para lhe falar uma parábola. A parábola está no capítulo 12 de 2 Samuel. E Davi, então, ele começa a falar: Davi, eu vou te contar uma parábola. Havia um homem muito rico e ele viajou, e esse homem tinha muitas ovelhas. E ele chegou em uma cidade. E nessa cidade havia um homem que tinha apenas uma ovelha. E este homem muito rico tomou a ovelha deste pobre homem humilde e o levou. Então, Natã disse a Davi: de que é digno este homem? E Davi diz: este homem é digno de morte. Na mesma hora, o profeta Natã diz: pois este homem és tu, Davi. Deus te deu tudo que você precisava. Deus te deu muitas mulheres, e se fosse pouco ele te acrescentaria, mas você foi e usou a mulher de Urias, pecou com ela e ainda mandou que Urias fosse colocado na fronte da batalha para que fosse morto. E isso pareceu mal aos olhos de Deus. E disse mais: a mulher, esta criança que Betseba terá, não viverá. E a Bíblia nos fala que o profeta Natã dá as costas e vai embora. E aquela criança começa a adoecer. E aquela criança começa a ir de mal a pior. Recém-nascido, seria um jovem, filho do rei de Israel, o rei mais respeitado. Davi tinha planos, fazia planos para aquela criança, e aquela criança ia indo de mal a pior, até que Davi começa a jejuar, a orar. Davi não quer comer, não quer se alimentar. Davi não quer ver os seus criados. Davi não quer ver ninguém. E quando chega o dia pela manhã, que ele vê um dos seus criados de confiança
Davi olha para aquele homem e vê o homem balançando a cabeça negativamente. Davi entendeu que a criança havia morrido. Então Davi se levantou, lavou o seu rosto, tirou a sua capa e comeu pão e bebeu água. Dizia ele que estava fazendo aquele sacrifício, quem sabe Deus se arrependeria e salvaria aquela criança. E não aconteceu. O que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, nesta mensagem é que tudo que nós fazemos tem uma consequência, tem uma marca. A Bíblia nos fala que Deus perdoou Davi. Deus falou com Davi, através do profeta Natan, que não ia matá-lo, mas que haveria uma consequência muito grande por este ato, por esta falha que Davi deixou entrar no seu reino. Este ato trouxe uma mancha, este ato trouxe um ponto negativo, um rebento na sua comunhão com Deus, com a sua família. Natan disse para Davi: o que tu fizeste, Davi, tu fizeste escondido, mas a espada não sairá da tua casa. E o que tu fizeste escondido, os teus filhos o farão na tua casa, com as tuas próprias mulheres, a olho luz, à luz do dia, porque tu deixaste ser manchado o teu reino, a comunhão com Deus. Meu irmão, vale a pena a gente ser fiel, vale a pena a gente lutar para alcançar a santidade em Deus. Nós vemos que Deus fala com Davi, e depois que Natan fala essas coisas, com Davi cai de joelho em pranto, é onde ele faz esta oração do Salmo 51, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de mim. Então nós vemos, meus irmãos, que Davi, ele pede a misericórdia de Deus. Davi clama pelo favor divino de Deus. Nós vamos ver que por ele reconhecer seu erro, a sua fraqueza, Deus vai perdoar. E nós vemos lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É aqui que entra a misericórdia, a bondade, o perdão, o amor de Deus para com Davi, para comigo, para com você. Davi reconheceu o seu pecado.
Davi reconheceu as suas fragilidades, seu pecado, sua fraqueza. E no momento que ele reconheceu, em que ele fez a oração da humilhação, do reconhecimento, agora entra a palavra dizendo: aquele que encobre os seus pecados, as suas fraquezas, as suas fragilidades, não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, alcançará o perdão, alcançará a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, vale a pena nós estarmos sempre debaixo da graça de Deus, da proteção de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver também a palavra do Senhor no livro de 1 de João, capítulo de número 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Nós vamos ver a bondade de Deus para com aqueles que confessam as suas fraquezas. 1 de João, capítulo 1, versículo 7 nos fala: mas se andarmos na luz como na luz, Ele está, temos comunhão um para com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Versículo 9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós vemos, irmãos, que nós andamos na luz, nós somos a luz do mundo. Quem está na luz não anda em treva. Quem está na luz não pode estar praticando o que os filhos do ímpio praticam, porque com certeza a luz, ela trará a revelação daquilo que está oculto na minha e na sua vida. Por isso, faça como Davi, confessa ao Senhor as suas fragilidades, as suas fraquezas, porque aquele que confessa alcança misericórdia, mas quem encobre, que está escondido, as suas falhas, as suas fraquezas, que são praticadas no oculto, mesmo que o homem não veja, mesmo que o homem não conhece, mas Deus tudo vê, porque não existe esconderijo sequer que o homem pense, que o homem busque, que o homem tente se esconder, que os olhos de Deus não vejam, porque os olhos de Deus tudo vê. Mas faça como Davi, faça como a palavra de Deus está nos falando em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça,
Que Deus faça resplandecer a sua luz, a luz do entendimento, a luz do esclarecimento sobre a sua vida, sobre o seu coração. Davi estava no auge da sua carreira, mas isto não impediu dele fracassar em um momento em que ele estava despercebido, em que os seus olhos apreciou os prazeres da vida. Por isto, meu irmão, ocupa a sua mente, ocupa o seu tempo, ocupe o teu coração com aquilo que vai te dar vida, com aquilo que vai te colocar aos pés do Senhor. E isto através da meditação da palavra, do jejum, da oração, para que você tenha uma vida de vitória. Davi alcançou o perdão, Davi alcançou a bondade, a misericórdia de Deus. Mas saiba de uma coisa para encerrar: o fato de ele ter alcançado a misericórdia e perdão de Deus não tirou a consequência do ato que ele praticou, pois a Bíblia nos fala que a espada não saiu mais da sua casa. Ele alcançou perdão, ele alcançou a misericórdia, mas a mancha, a marca não foi apagada. Ele teve que conviver com essa situação, mas Deus lhe deu graça, Deus lhe deu vitória, Deus lhe deu força para que ele pudesse ser fiel até os últimos dias da sua vida. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa consolar a sua vida, que Deus possa esclarecer a sua bendita palavra no seu coração. Eu quero fazer uma oração nesse momento para encerrar esta mensagem. Nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço por esta oportunidade, eu te agradeço por essa palavra exposta, ó Deus, nesse momento, para aqueles que vão ouvir e ver este vídeo, meu Pai, que ele seja alcançado. Se por algum motivo, Senhor, ó Deus, há um teu filho, uma filha tua, Senhor, que vai, Senhor, meu Pai, está, meu Pai, cabisbaixo, caído, Senhor, por algum momento de fraqueza da sua vida, que eles possam reconhecer, confessar diante de Ti, e eles alcancem o perdão e alcancem a misericórdia do Teu amor sobre a sua vida, porque a Tua palavra nos fala, Senhor, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A Tua palavra nos fala, Senhor, que se confessarmos os nossos pecados, Tu, Senhor, é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça do homem. Por isso, meu Pai, perdoa, Senhor, este filho, perdoa esta filha, este servo, esta serva, que por algum momento da sua vida, Senhor, fracassou, Senhor, diante de Ti. E agora, Senhor, acha que não tem mais jeito, que não tem mais perdão. Ó Deus, Tu é a fonte de todo amor, Tu é a fonte de todo perdão para esta vida. Ó Pai, por isso abençoa esta vida. Levanta, Senhor, esta pessoa, pelo poder do Teu nome. Eu oro e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz, a misericórdia do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Quem vos fala é o pastor Ayrton Duarte. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.